Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o programa História de Superação. É o programa do Ministério Celebrando a Vida da Primeira Igreja Batista de Irajá. Tem sido uma bênção poder entrevistar pessoas e isso tem fortalecido a vida de muita gente. E o feedback que nós temos é um feedback maravilhoso. Então a gente está aqui. Hoje nós estamos aqui com a irmã Ângela, é a entrevistada de hoje. A Ângela tem uma história de superação muito bonita. É uma pessoa que venceu e que tem vencido seus traumas, tem vencido suas dores e Deus tem abençoado a vida da Ângela. Eu queria que você ficasse bem antenado, bem ligado, compartilhasse essa história que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Irmã Ângela, seja bem-vinda. Muito bom poder receber a senhora aqui. Queria que a senhora se apresentasse para o nosso público. Pois é, pessoal, meu nome é Ângela, filha amada do Senhor. Estou aqui para contar uma história de vida, né, que foi bem difícil, mas consegui vencer um pouco, graças a Deus. Que bom. Então, pessoal, a Ângela vai falar um pouco, a sua história de superação fala a respeito de perda. Pode ser que você também tenha passado por esse contexto ou esteja passando pelas perdas da vida. E, Ângela, eu queria, assim, que a senhora dissesse para nós como é que foi a sua história de perda. Em 98, eu descobri que a minha filha mais velha estava grávida, tá? Ao saber que ela estava grávida, a gente conseguiu conversar e tudo, mas aí veio a separação. Vindo a separação, a garota nasceu, Tuane nasceu e nós conseguimos vencer, nós três, eu, ela e a tia, né, que é a minha outra mais nova. Quando a minha neta fez uns 7 meses, a minha filha mais nova, um dia eu saí para trabalhar e falei para ela, ajuda a cuidar da sua sobrinha que eu estou indo para trabalhar. E logo mais você desce para se encontrar comigo que eu venho trazendo algumas coisas de compra para mim não subir com peso. Ok, então deixa eu perguntar à senhora aqui. Então a senhora tem 2 filhas. Sim. A Débora, que é a mais velha, né? Isso. E a Deisiane, mais nova. E a Deisiane, que é a mais nova. Então isso. A Débora é engravida, em 98, não é isso? Isso. Gera um bebê, que é a sua neta, com o nome de? Tuane. Tuane, né? Aí a senhora sai para trabalhar e marca um compromisso com a sua filha mais nova, mais né? Nova. Pede que ela ajudasse a irmã mais velha a tomar conta do bebê. A senhora vai trabalhar e pede que ela se encontre em algum lugar no final do dia com a senhora, Sim, não é isso mesmo? no ponto do ônibus. Quando chegou mais ou menos umas 5 horas da tarde, no trabalho, eu passei mal. Senti uma dor no peito, fui parar na emergência. E dali o pessoal não deixou ir embora para casa sozinho. Uma amiga foi e me deixou na casa da minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, eu não contei a história que tinha acontecido. E o meu irmão chegou, falou, você aqui? Eu falei, deu saudade, eu vim visitar vocês. Ele foi e me levou, foi me levar em casa, levar até o meio do caminho, na Leopoldina. Quando chegamos no meio do caminho, uma vizinha me ligou e disse, quando você chegar aqui, você não vai direto para casa. Passa aqui em casa que eu preciso conversar contigo. Só que eu a perguntei o porquê e ela não falava. E meu irmão pegou o telefone, conversou com ela, eu vi que a feição dele mudou. Eu perguntei para ele o que foi, ele também não quis. Ele disse, eu vou te levar em casa. Me levou até a porta, o ponto do ônibus da minha casa em São Gonçalo. Cheguei lá, eu fui até a casa dessa vizinha perguntar para ela o que tinha acontecido. Ela falou, não tenho uma coisa boa para te contar. Falei, o que houve? Deisiane estava no ponto do ônibus te esperando e veio um carro, parou, estava ela e uma amiga, botou a amiga dentro do porta-mala e ela no carona. Só que quando já tinha colocado a outra no carona, voltou para pegá-la e falou para ela, faz de conta que você é minha namorada. E ela começou a chorar, dizendo, minha mãe vai infartar, minha mãe vai passar mal. E ele falou, não, nós vamos só conversar. E até hoje. Então a sua filha de 98 para cá não apareceu, Sim. Né? E as notícias que a senhora tem acerca do paradeiro dela é que de fato ela foi morta, é isso mesmo? Sim, sim. As notícias que vinha para mim é que ela tinha sido morta, que tinham matado ela. Só que até hoje não apareceu o corpo. Entendi. Então fica aquela esperança, né? Enquanto não tem o corpo, a gente não pode dizer que faleceu. Dizer que faleceu, né? Mas as notícias que chegaram foi de que a senhora tinha perdido a sua filha. Sim. E aí a senhora perde a sua filha caçula, que vai esperar a senhora no ponto, né? Isso. E não retorna mais para casa.
E aí parece que essa história de perda, ela continua na sua vida. A senhora perde uma filha, logo após, em seguida, o que que acontece? Fica a outra. Ficou morando nós três. Só que eu comecei a fazer um tratamento, porque eu não aceitava aquilo, né? Então eu tive que ir para psicólogo e a psicóloga achou melhor que eu saísse do bairro, que eu viesse morar em outro lugar onde Entendi. eu não fosse ter contato com pessoas conhecidas dela, tá? Vim para o Rio, minha família me ajudou, vim para o Rio, aluguei uma casa aqui na Penha, fiquei morando durante 2 anos, já estava com a minha vida mais ou menos arrumada. Esquecer a gente não esquece, entendeu? Não tem como esquecer um problema Sim, desse. sem Mas dúvidas. Deus me deu força, eu continuei caminhando, quando uma doutora me chamou para ir morar em São Paulo com ela. Eu já estava com a minha vida toda arrumada, tudo planejado, lugar para colocar meus móveis, para alugar, porque se não desse certo eu voltaria. Ok, então, um minutinho aqui. Então a senhora perde uma filha, Sim, né? A sua filha mais nova, a sua filha mais velha tem um bebê. fica. A senhora se muda de São Gonçalo, vem para a cidade do Rio de Janeiro para sair um pouco daquele ambiente Sim, que não lhe fazia muito bem. sim. E a senhora recebe uma proposta profissional para ir morar em São Paulo, Isso. né? Então já estava tudo certinho para a senhora ir para São Paulo trabalhar com essa doutora dentro da sua área profissional. Aham. E nesse meio tempo, enquanto eu estava morando aqui, planejando tudo para ir morar em São Paulo, nasce a Tailane, A segunda netinha, a né? segunda neta. Nasce a Tailane. E aí eu peguei e falei, bom, agora eu vou agir a minha vida e deixar ela morando na casa. Tá. Quando eu já estava pronta, que a doutora ia casar no dia 21 e eu ia embora no dia 23 de abril. Tudo em abril. No dia 23 de março, eu estava trabalhando e fui assistir um culto na Igreja Batista onde eu frequentava. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou, a minha mãe falando que tinha me ligado o dia inteiro, que tinha uma amiga me procurando. E quando eu fui tomar banho, o telefone tocou, eu fui atender o telefone e essa amiga disse, eu perguntei, está tudo bem? Ela falou, não, aconteceu uma coisa muito chata aqui hoje. Eu falei, com quem? Ela, com Débora. Eu falei, mataram a minha filha? Aí ela, como assim você pergunta? Mas o pai dela já tinha me falado que ela estava aprontando muito e perguntou para ela se ela queria vir morar comigo. Ela disse que não, que ela nasceu em São Gonçalo, ela ia morrer em São Gonçalo. Tá bom. No dia seguinte, eu me arrumei para ir para lá. Tive o irmão André, que me ajudou muito, né? E o irmão Luiz, eles foram para lá comigo, para São Gonçalo, fizemos o sepultamento e viemos embora já com as 2 garotas. Tá? Chegou aqui, eu passei um dia na casa da minha mãe, só um dia, e liguei para o meu chefe para saber como que ia ser. E ele disse, fique em casa o tempo que for necessário. Quando você arrumar alguém para tomar conta das meninas, você volta a trabalhar. Vem uma vez por semana assinar o ponto. E eu continuei fazendo isso, mas não demorou muito, 1 mês e pouco, apareceu uma senhora que fosse tomar conta das meninas. Falei para ela que eu não podia pagar muito, mas que eu ia procurar fazer o máximo possível para pagar ela o melhor. Logo depois eu comprei essa casa na Penha mesmo, vendi a minha de São Gonçalo, comprei essa na Penha e fomos morar lá. Foi muito difícil também quando eu tive que ir para o juiz para pegar a guarda delas, porque não é a gente ser vó que a gente pode ficar com nossos... Tem direito à guarda, né? a Tem que ser guarda. tudo feito no âmbito legal, né? Isso. Eu até pensei que eu não fosse conseguir por ser separada, por várias coisas, por motivo da outra ter sumido. Eu pensei que o juiz não fosse me dar, mas foram um juiz diferente, graças a Deus. Eu tenho um Deus maravilhoso, porque quando a assistente social foi na minha casa, ela já tinha procurado saber da vizinhança. Sim, quem como era que a era a Ângela minha ali, casa, né? Sua conduta, isso, tudo como isso. que era a minha conduta. E eles me pediram um telefone de alguém conhecido, eu dei de um ex-patrão meu, que foram meus padrinhos de casamento, e aí o doutor Mário falou para eles que eu era uma pessoa que
eu não merecia isso, que ele não sabia por que eu estava passando por isso. E falou muito bem de mim para assistente social. Quando eu cheguei lá para pegar a guarda da Tailane, que durou, primeiro foi da Tailane, que quando eles me deram a Tailane, eu levei a Tailane toda arrumada e tudo, o juiz falou assim: você não é uma avó, você é uma mãe. Essa daí não vai ser sua neta, essa daí vai ser sua filha. E ele pegou e me deu já a certidão com o sobrenome da gente. O sobrenome porque, já? Porque ela não tinha registro também. Entendi. E aí, graças a Deus, logo depois foi o da Tuane, foi uma doutora. Da Tailane foi o Dr. Bittencourt, da Tuane eu não me lembro bem como foi, mas também foram muito gentil comigo, todos dois, sabe? Graças foi muito a Deus. atenciosos com a senhora, Isso, né? eu não esperava, mas realmente eu ia para lá com medo, mas eu entregava tudo na mão de Deus, apesar do pouco tempo de ter conhecido Jesus. Eu só tinha 2 anos. Entendi. Entendeu? Então deixa eu perguntar à senhora aqui, irmã Ângela, vamos fazer uma retrospectiva. Isso. Em 98 a senhora perde a sua filha mais velha, Débora. Sim. Né? Quando chega em 2001 ou 2002... Não, em 98 eu perco a Deisiane. Desculpa, a Deisiane, né? A mais nova. Isso. A Débora a senhora perdeu... Em 2002. Em 2002, 3 anos aproximadamente depois, né? E aí a senhora precisou pegar suas netas, né? Isso. Que eram bebês. Para assumir. Assumiu toda a responsabilidade da maternidade. Verdade. E da paternidade também, né? A senhora acabou fazendo o papel de pai e mãe, né? Elas diziam antigamente que eu era pai, mãe, vó e avô. E eu era 4 em 1. E para acabar de completar um pouco desse peso do sofrimento, a senhora também acabou se separando lá em 98, né? Sim. Antes de tudo acontecer. Certo. E aí a senhora consegue a guarda, graças a Deus. Enfim, então a senhora vai tocando a sua vida. Eu perguntaria para a senhora, irmã Ângela, o que essas perdas geraram na senhora? Que tipo de prejuízo emocional? A senhora se transformou numa pessoa amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa ansiosa. O que isso gerou para a senhora? É aí que vem, né? Eu não tinha nem noção do que eu fazia. Eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa ansiosa. Eu nunca queria esperar chegar amanhã. Eu queria, sabe, eu achava que tudo... Eu falava assim, como que vai ser a minha vida amanhã com essas 2 garotas, né? Então, com essa perca, trouxe muitas doenças para mim. Mas, graças a Deus, mesmo depois de passar por tantos psicólogos, chegando ao Celebrando, eu consegui ver como que a perca aqui, eu recuperei muita coisa, sabe? Às vezes as pessoas falavam comigo, eu não tinha ideia de como eu estava de cara feia, cara amarrada. As pessoas falavam, ela só vive de cara amarrada, mas eu mesma não sentia, eu não fazia por mal. Respondia para as pessoas, eu também não respondia por mal. Muitos conseguiram me entender. Os que foram amigos hoje, que foram amigos naquela época, são até hoje, porque conseguiram me entender. Mas eu só fui entender o quanto eu estava sendo amarga com as pessoas, respondendo mal, depois que eu cheguei aqui. Entendeu? Entendi. Então parece-me que o Celebrando teve um papel fundamental na sua vida, né? A senhora chegou aqui com depressão, com ansiedade, já convertida, conhecia Jesus, Sim. Mas as dores da perda permaneceram. E parece-me que seu comportamento foi muito automático, né? A senhora Sim. ficou uma pessoa um pouco amarga e não se dava conta disso. Certo. Embora as pessoas tentassem devolver isso para a senhora, mas havia até uma certa dificuldade da senhora admitir. Sim. Não é isso? E talvez a ferramenta do Celebrando, a senhora teve essa visão um pouco mais ampliada, né? Então, qual foi o grande ganho do Celebrando a Vida, do nosso ministério na vida da senhora? Foi muitos, porque assim, a gente às vezes chega no Celebrando, vou experimentar para ver como é que vai ser, né? E eu, quando começo a fazer uma coisa, eu quero ir até o fim, para ver como que vai ser o final disso mesmo. Então, Celebrando me ajudou muito. Me ajudou na ansiedade, me ajudou na amargura, porque aqui também eu vi o quanto eu estava sendo, o quanto os colegas reclamavam, foi que eu consegui ver como que eu podia recuperar aquilo. E eu fui recuperando devagar, tá? Hoje eu já ri,
Hoje eu já brinco. Eu não brincava com ninguém. Se alguém começasse a brincar comigo, eu já saía fora dali. Ali para mim não servia. Hoje eu já consigo brincar. Hoje eu já consigo sorrir. Hoje eu já consigo muita coisa, fazer piada, entendeu? Era o que eu não conseguia. O Celebrando foi muito importante na minha vida. Esse viver o dia de cada vez foi eu vim conseguir aqui. Entendi. Entendeu? Então a senhora entendeu o que que é viver um dia de cada vez, né? Sim, No meio de tanta perda, de tanto sofrimento. As únicas duas filhas que a senhora tinha, né? sim, A senhora perde de forma trágica. E aí parece que a senhora perdeu um pouco dessa vida abundante, sim. né? A senhora estava vivendo ou sobrevivendo? Como é que a senhora avalia isso? Olha, eu não sei nem se eu vivia. Eu não sei nem se eu sobrevivia. Eu não sei nem como que Deus. Hoje, quando eu peguei a Tailândia, ela tinha 9 meses. Bebê. Hoje ela tem 18. E o tempo passou e eu não vi, entendeu? Até com elas mesmo era difícil para mim. A Tuane tinha 3 anos e 3 meses. Hoje a Tuane tem 21. E aí, o Celebrando me abriu o olho até nisso. Porque, de repente, hoje também ela é bipolar, ela tem problema. Ela viu a morte da mãe. Ela viu matar a mãe. Ela estava na sala com a irmã e a mãe foi morta na porta da cozinha. Então, ela viu tudo. E eu não entendia isso. Eu queria bater, eu queria colocá-la de castigo. E aí eu vi o que o Celebrando fez, eu entender que até dentro de casa, O para trato mim, com elas, né? com ela estava sendo ruim. E a mais nova sempre me entendeu mais. Mas eu digo para ela que é para elas me perdoarem porque nós somos uma família doente, entendeu? Que até elas mesmo precisavam fazer o Celebrando, porque elas podiam botar para fora aquilo que eu machuquei, aquilo que elas foram machucadas, mas que eu não machuquei por querer, Entendi. entendeu? Isso me fez eu abrir muito o olho, entendeu? O modo de tratá-las. Quantas vezes eu cheguei aqui para fazer queixa para o pastor e eu vi que as minhas filhas, elas não são pior que as outras. Elas são umas meninas comum. Comum. Elas são umas meninas que respondem, que faz malcriação, que são teimosas, mas todas têm esse problema. E para mim também foi muito bom eu vir trabalhar no Celebrando e com os adolescentes, porque ali eu aprendi. Ali eu ouvi as histórias e fez com que eu aprendesse que elas não são piores do que as outras, entendeu? O Entendi. Celebrando fez eu abrir meus olhos, o Celebrando fez eu entender que assim como eu fazia com os outros, eu também estava fazendo em casa. Entendi. Algo muito interessante que a senhora falou, né? A gente percebe que a pessoa, quando está ferida, ela fere também. Sim, Então a senhora tinha uma ferida no coração e de forma inconsciente a senhora estava ferindo suas netas de forma imperceptível, né? E aí parece que o Celebrando fez a senhora sair dessa negação e a senhora toma consciência desse comportamento, né? certo. E graças a Deus a senhora está se transformando dia após dia. A gente fala muito no Celebrando que a nossa vida é feita de processo, né? Certo. Dentro desse processo a senhora já é uma pessoa muito melhor, já consegue sorrir, né? Já consegue brincar, já Sim. consegue se alegrar. Então parece que essa vida abundante voltou, não é isso mesmo? Certo, até com elas mesmo agora em casa, elas dizem, mãe, a senhora é muito engraçada. E aí eu penso assim comigo, quanto tempo eu perdi, entendeu? Mas essa quarentena está fazendo a gente se recuperar, entendeu? Se recuperar e muito, porque eu não esperava conseguir ficar com ela em casa, principalmente com a mais velha. A mais nova é sempre na dela, mas a mais velha é sempre agitada. Ela pula lá do quarto, pulava lá do quarto gritando, falando mais alto que eu. E eu achava que não podia ser assim. Mas conversando com certas mães aqui, eu vi que tinha filhos e filhas igual a ela. Então eu comecei a entender. E elas mesmo hoje falam, como a senhora está diferente. Aí, às vezes, eu falo, eu vou levar isso assim para falando, não esquece que a senhora está arrumando filho, mas a senhora tem 2 em casa. Já tem 2, né? Mas, graças a Deus, a gente está brincando nessa quarentena, a gente está conversando,
a gente está agindo de jeito que eu não esperava. Não esperava Ok. mesmo. Que O bom. que Celebrando fez foi muito, muito importante. Que bom. Dá para perceber que o Celebrando a Vida foi um instrumento de milagre na sua Sim. vida, né? Então, pessoal, esse é o programa História de Superação do Ministério Celebrando a Vida. Nós entrevistamos hoje a irmã Ângela, que é uma obreira do Celebrando, é uma pessoa que Amém. tem feito a diferença com o seu trabalho. Eu quero convidar você para estar conosco, passando esse tempo de quarentena. Nós retornaremos com os nossos trabalhos presenciais. Nós funcionamos todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, na Primeira Igreja Batista de Irajá, na Rua Toropaço 47. Então, tivemos aqui mais um episódio de testemunhos do programa História de Superação, e você é o nosso convidado, tá? Mais uma vez eu te peço, compartilhe, curta os nossos canais e se inscreva aí, Igreja de Irajá. Deus te abençoe, até a próxima semana.